Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as matérias que nós tivemos no segundo período. Se você quer dar uma conferida nas matérias, o que a gente falou das matérias do primeiro período, a gente vai deixar um cardzinho aqui em cima, pra você clicar. Mas então vamos lá, são menos matérias, a gente vai ser um pouco mais objetivo nesse vídeo então. Começando com HE, pode falar, Pedro. HE é histofisiologia aplicada a sistemas ou histologia especial. Época eu não lembro. Essas matérias mudam a cada semestre, muda o nome. Mas a gente vai deixar os horários aqui, só pra vocês terem uma ideia. HE é como se fosse uma continuação de CHG. Você não sabe o que é CHG, volta no outro vídeo. A gente continua estudando sobre a questão mais microscópica do corpo e a gente agora estuda mais só tecidos. A gente é dividido por sistemas, sistema digestório, respiratório, que mais? Endócrino, tem? Não lembro. E tem endócrino, tem reprodutor. Então, basicamente, a gente estuda tecidos e a fisiologia desses tecidos. Porque não adianta muito a gente saber o que é a coisa, mas não saber como funciona. Sim. E também a disciplina, ela te dá um norte muito grande para a fisiologia, que é um pouco deficitária. E é tipo assim, essa matéria a gente já tem menos problema, porque a gente já aprendeu a estudar com CHG, a gente já sabe mais ou menos o que pode cobrar. Por exemplo, a HE vai perguntar qual que é o órgão e alguma coisa mais específica daquele órgão na lâmina. Então acaba que é uma matéria onde a gente vai estar mais guiado e vai acabar tendo um rendimento melhor que a gente teve em CHG. Os livros que a gente usava era o Gartner. O Gartner, o Junqueira ou o Ross. São esses livros. E nós também tínhamos o Atlas, que a gente via na internet, lembra o site? O Histology Guide, eu vou deixar aqui. Que até nossa professora usava muita imagem de lá, porque pelo menos nas provas nossas, a gente não via mais no microscópio, e sim pelo slide. Ela projetava as lâminas. Imuno, né? Imuno é aquela matéria onde tinha tudo para ser uma das melhores matérias do semestre. Quando eu cheguei, falei, nossa, vai ser muito interessante, mas foi um pouco frustrante, pelo menos para mim. É uma matéria onde você vai ter que usar muito o seu espaço, o seu cérebro para decorar nomes. Sim. Tem muito nome, tem muito códigozinhos, é muita coisa para decorar. Mas tirando dessa parte da decorar, se você for olhar apenas a matéria em si, é uma matéria até interessante você saber como funciona o seu sistema imune. É uma matéria importante pra gente, mas que na prática, assim, ela não é muito bem dada. Não funcionava muito bem, principalmente porque a maneira como era passada, no primeiro módulo a gente estudou imunologia, total, assim. Aí depois a gente voltava e começava a esmiuçar cada partezinha. Então parece que você estava estudando a mesma coisa o semestre todo. Cada prova você via, nossa, essa matéria de novo, essa matéria de novo, essa matéria de novo. Só que aí ia aumentando a especificidade. A gente usou como referência o ABAS, na verdade o ABINHAS, que é um resumo do ABAS. E acho que foi isso. É isso, né? Não tem muito o que falar. Biofísica e Físio é uma matéria da maior carga horária que a gente teve até agora. A carga horária é muito grande. E eu vou falar um pouquinho de biofísica e o Beto vai falar um pouquinho de físio. São duas matérias que vão ser dadas juntos, os dois conteúdos. Biofísica a gente tem 2 módulos com 2 professores. A gente tem... Você lembra qual que eram os conteúdos? Cinética... Não lembro. A gente tem 2 matérias e eu achei realmente interessante. Pelo nome, quando eu cheguei eu fiquei um pouco assustado, porque eu odiava física no cursinho, mas eu vi que não tem nada a ver, foram matérias, pelo menos pra mim. Isso, foram matérias leves, 2 conteúdos leves, os professores eram até bons, potencial de membrana. Eu gostei muito de biofísica, não precisei de usar livro, eu usava as aulas mesmo, porque as aulas eram boas, ou então resumos de algumas pessoas da turma que faziam. Mas biofísica foi aquela matéria que eu gostei bastante e que me surpreendeu no segundo período. Aí depois a gente começa a fisiologia, e fisiologia a gente acabou de ter agora, a gente finalizou no terceiro período. Sim. Mas no segundo período a gente começa com fisiologia renal, que é uma matéria puta interessante, mas tem os seus problemas. Sim. Quando é dada, porque a gente vai perceber que depois disso, principalmente em farmácia, quando a gente estuda diuréticos, antipertensivos e tal, a gente precisa muito saber como funciona a fisiologia renal. Sim. E a fisiologia renal a gente tem algumas aulas práticas e
É uma matéria bem ok, assim. A gente usa mais ou menos o Guyton para tentar guiar a gente. Sim. E depois vem uma das piores matérias, assim, de dificuldade, que é neurofisiologia. Porque é realmente uma disciplina muito complicada e os livros de referência, às vezes você encontra até divergência de um livro e de outro, então você fica muito desnorteado, assim, como você estuda e tal. E se eu não me engano são 3 provas, alguma coisa assim, são 3 módulos ou 4. Não lembro. São muitos módulos. São muitos módulos de neurofisiologia, então é realmente muito esmiuçado cada coisinha. Aí, uma parte legal que eu gostei de neurofisiologia é a questão, a parte das emoções e tal. Pra mim, emoções e memória pra mim foram os módulos... Descobri que a amígdala tem no cérebro também. Foram um dos melhores módulos pra mim, mas neurofisiologia realmente é uma disciplina difícil que você fica bem além, assim, porque você nunca sabe se você sabe a matéria, se você não sabe a matéria. Exatamente. Você foi bem na prova, você foi incrivelmente mal na prova. Já falando de neuro, a gente vai entrar em neuranato. É a matéria onde a carga horária é pequena, mas uma matéria que deu muito trabalho pra gente. Você tem que engolir o livro. Meu Deus. A gente estuda pelo livro do Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional. Neuroanatomia Funcional. O Ângelo Machado livro verde, terceira edição. Foi um professor aqui da UFMG, ele escreveu o livro. Ele ainda tá vivo, tá? A gente estuda por ele. É uma matéria que é muito interessante, pelo menos eu achei muito interessante, mas como a gente tem pouco tempo para aprender ela, e a matéria é muito jogada, acaba ficando uma matéria... A gente se desgasta muito para aprender e acaba não aprendendo tudo, porque é muito conteúdo mesmo. Eu estudava muito pelo livro, porque as provas da professora eram todas focadas em cima do livro, então eu tinha que comer o livro inteiro para fazer a prova e tentar ir bem. Mas assim, se fosse uma matéria mais dividida, com uma carga horária um pouquinho maior e mais elaborada, vamos colocar assim, seria uma matéria muito interessante. A gente estuda os nervos cranianos, como eles funcionam. Nossa, é muito interessante realmente, gente, mas quando é colocado em prática tem alguns problemas. E ao contrário da anatomia, as provas práticas de neuranato eu considero bem condizentes, assim, com a questão do que é dado. Sim. Tipo, não pede nada que não tenha uma aplicação clínica, porque ao contrário das provas de anatomia, a gente tinha que falar função do que a gente estava apontando. Então, normalmente, função ou disfunção. Então, tipo, nas provas práticas de neuranato, tipo, eles apontavam uma coisa e você falava. Se a pessoa tiver lesão naquilo, o que ela tem, ou se aquilo estiver funcionando, o que aquilo vai fazer. Então, eu achava bem condizente. Sim. IAPS. IAPS, como a gente já deve ter falado em outros vídeos, IAPS é a matéria que a gente começa a entrar na questão do centro de saúde. Na verdade, é a primeira matéria que a gente vai para o centro de saúde e a gente começa a aprender sobre como funciona a atenção básica, como funciona o centro de saúde em si, o que tem interligado, quais os profissionais que trabalham no centro de saúde. Sim. O primeiro EPS é basicamente para isso. Você fica rodando lá no centro de saúde, você vai para alguns lugares de umas redes de apoio, você vai para CESAM, CRAS, essas coisas assim. Isso é realmente para você conhecer. A gente tem aquele trabalhinho no fim do período, que cada IEPS, porque é dividido tipo 10 pessoas. 10 pessoas de cada subturma. São divididos, cada grupinho vai para um centro de saúde. Então, são experiências bem diversas. Como eu disse no primeiro vídeo lá sobre CSAS, que era uma matéria mais para dar um embasamento mais social pra gente, e a PS é mais pra gente conhecer como funciona o serviço de saúde do público brasileiro, o SUS, principalmente o SUS, onde a gente vai saber como que funciona o famoso, que muitas pessoas falam erradamente, postinho, para que ele serve, o que ele pode ajudar a sociedade, o médico da família. Então eu acho que é muito importante, é uma matéria muito importante agora pra gente já entrar e ter uma ideia de como funciona isso. Apesar de ser uma matéria um pouco longa, a gente tem a PS 1, 2 e 3, mas eu acho que a PS1 é bem condizente e é importante. Psicologia. Se vocês quiserem vídeo mais específico de APS, deixa aqui nos comentários, a gente está planejando fazer, porque é uma matéria que eu realmente acho importante a gente falar um pouco mais. Partindo para penúltima, psicologia, uma das primeiras psicologias que a gente tem 2 na faculdade. Essa psicologia, ela é uma matéria diferente das demais. Cada aula é um professor diferente, é um convidado, e cada um traz uma perspectiva diferente. Então, é realmente uma matéria que
você não precisa ter aquela dedicação muito grande, é mais por um conhecimento geral mesmo, porque até as provas e trabalhos são mais sobre conhecimento assim, que você consegue absorver alguns pequenos conhecimentos da aula. Tem alguns temas interessantes, eles falam sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente. Legal. Tem aula sobre amor, que todo mundo fica falando, que fala sobre os estágios do amor e tal. É uma disciplina interessante, mas que poderia ser melhor também. Isso. E, para finalizar, a gente tem tutoria. Tutoria é aquela matéria onde, se você for olhar na grade, o que está falando dela, é para ajudar na saúde mental, que é um momento onde tem um professor, tem uns tutores, que normalmente são pessoas da faculdade em períodos elevados, e a gente vai lá basicamente para conversar, a gente senta em roda, pelo menos a minha tutoria foi assim, e a gente conversava sobre inúmeros assuntos. A minha tutoria a gente falou muito sobre política, e sobre como vai ser o nosso desenvolvimento na faculdade, os próximos períodos. Foi tipo assim, era uma matéria onde que poderia ser melhor, ela podia ser mais elaborada. Eu acho que às vezes esse tempo que a gente gastava na tutoria, a gente podia estar fazendo algo que para o individual seria mais proveitoso, que seria talvez estudar para uma prova do outro dia, ou então descansar de uma semana que foi muito corrida. O objetivo deles é bem legal, mas precisa de alguns ajustes para ficar uma matéria mais saudável possível, como é o objetivo deles. Sim, e assim como o IAPS, que cada grupo de tutoria tem o seu professor, isso acaba diferindo na forma que o professor conduz. Sim. A tutoria. Tipo, a minha tutoria era com a professora, que foi a mesma que deu pra gente histologia. E basicamente a gente chegava lá e falava o que estava acontecendo na nossa semana. Era basicamente, o que vocês estão insatisfeitos com a faculdade, o que vocês estão insatisfeitos com a vida. Era basicamente isso. A gente fazia um lanche e era basicamente isso. Era um período legal que a gente fazia também no horário do almoço, então não impedia muito de acorrentar alguns horários, alguma coisa assim, mas era bem tranquilo. Então é isso, acho que a gente falou de todas as matérias. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, curte para ajudar a gente. Se vocês ficarem interessados em alguma matéria em específico, comenta aí embaixo que a gente pode gravar um vídeo só falando sobre a matéria, Deixem temas também que vocês querem. Sim. Outros temas. Não se esqueça de se inscrever. Curte o vídeo, segue no Instagram. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijo.